Hoje o assunto não poderia ser outro. Eu quero conversar com vocês sobre as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro que aconteceram no último sábado, dia 29 de maio. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Hoje o assunto não poderia ser outro. Eu quero conversar com vocês sobre as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro que aconteceram no último sábado, dia 29 de maio. Os atos aconteceram em mais de 200 cidades, com maior volume de manifestantes nos protestos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os organizadores estimam que só na Avenida Paulista foram 80 mil pessoas. As imagens são realmente impressionantes. A maioria dos manifestantes usava máscara, em vários momentos houve tentativas de distanciamento social, essa era a orientação, inclusive, de tentar fazer com que o movimento fosse o mais seguro possível, mas não dá para a gente negar que uma manifestação é essencialmente uma aglomeração. Confesso para vocês que eu fiquei muito dividida esses dias, aliás, como estávamos todos nós. Não fosse assim, a gente já teria ido às ruas muito antes, né? Eu imagino que ninguém aqui discorde que a gente está num momento muito difícil e que a escolha de ir ou não ir protestar presencialmente era delicada. Repito, se não fosse uma escolha tão difícil, a gente já teria ido. A gente está há mais de um ano com esse sentimento de revolta, de absoluto desamparo. Acredito que, no fim das contas, a mensagem trazida pelos atos de sábado foi importante. Eu, pessoalmente, me senti legitimada e acolhida por ver tantas pessoas na rua que também sentem o que eu sinto, a revolta, o luto, a tristeza. Mas desde o ano passado, quando ocorreram as manifestações antifascistas das torcidas organizadas aqui em São Paulo, eu já falei sobre esse sentimento que eu tenho. Existe sim uma dificuldade entre a gente pregar que as pessoas fiquem em casa o máximo possível para evitar a propagação do vírus, entre a gente criticar o presidente porque ele estimula aglomerações e decidir irmos nós, críticos dessa gestão, para as ruas. E essa preocupação não é só minha, tá? Muitas lideranças políticas se manifestaram exatamente dessa mesma forma. A minha preocupação, e eu quero deixar isso muito claro, além, óbvio, da disseminação do vírus, a preocupação fundamental, né, no momento que a gente já vislumbra uma possibilidade de uma nova onda, é que esse sentimento de acolhimento que eu senti vendo as manifestações só tem atingido quem já estava na trincheira do nosso lado. Porque quem acha que vale a pena correr o risco de ir para as ruas num momento delicado faz o cálculo a partir do resultado possível, não é? Nesse caso, as manifestações serviriam ou para reacender a tese do impeachment ou para criar condições para uma derrota do Bolsonaro em 2022. Para uma ou para outra coisa, o que a gente precisa é convencer quem ainda não está convencido. Então, nesse momento, eu vou pedir para você pensar. Para que você acha que deveriam servir as manifestações? O que vocês gostariam de conseguir por meio delas? Quando se trata de movimentos políticos, a gente sempre tem que pensar: quem é o destinatário dessa ação? O que a gente quer com isso? Se uma ação atinge só quem já não gosta do Bolsonaro, talvez ela não seja mais eficaz. Não é essa pessoa que a oposição precisa atingir. Em outras palavras, eu não preciso convencer quem já gosta de comer feijão a gostar de feijão. Eu preciso convencer quem não gosta ou quem ainda está em dúvida. É quem está revoltado com as atitudes do presidente na pandemia, mas ainda não sabe bem como vai votar no ano que vem. Eu vi muita gente animada e legitimada nas redes porque achou que o movimento de sábado mostrou que tem muita gente que se revolta contra o presidente, e isso é verdade. E a gente nem precisava para isso das manifestações, embora a imagem, claro, tenha sua força. Por que eu digo isso? Porque as pesquisas já estão mostrando essa tendência. É claro que um vídeo com milhares de pessoas nas ruas é muito mais forte do que a imagem de um gráfico de pesquisa. Mas vamos lembrar que a gente está na pandemia. Segundo uma pesquisa do Data Poder 360 da semana passada, a rejeição ao presidente já chega aos 59%. A aprovação, no entanto, não mudou muito, continua ali em 35%. Então, olha só, a pesquisa já mostra que tem muito mais gente contra o Bolsonaro do que a favor. Eu acredito que muita gente acha que uma demonstração forte de descontentamento nas ruas possa mover um impeachment do presidente. A hashtag era fora Bolsonaro. Só que a gente precisa se perguntar, a quem interessa um movimento de impeachment? A quais atores políticos? Será que todo mundo que a gente pensa que está afim do impeachment está mesmo?
A gente já sabe que a abertura de um pedido de impeachment exige a anuência do presidente da Câmara e os votos de 2/3 da Casa. São 342 votos a favor para que um processo de impeachment possa ser aberto e passar para o Senado. E quem quer esse impeachment? O Centrão claramente não quer. Eles estão conseguindo tudo que eles querem. Cargo, emenda, orçamento paralelo, até trator. Galera, estão absolutamente satisfeitos com essa dinâmica. Mas vamos para outros atores. Quais são as maiores bancadas da Câmara? O PT e o PSL. O PSL está uma confusão de bolsonaristas e de gente rompida com o governo. Ao mesmo tempo, o partido está conversando para ver se o presidente, não volta para lá. Eu não espero muito dessa galera, se bem que agora o senador Flávio Bolsonaro se filiou ao Patriota. Talvez essa articulação tenha ido para o buraco. E o PT? Será que o PT quer o impeachment ou prefere derrotar o Bolsonaro nas urnas em 2022? Como hipótese, né, gente? Tudo é uma hipótese, porque afinal a gente está falando de um evento futuro. Embora alguns membros do partido tenham ido se manifestar, aqui eu destaco a Gleisi Hoffmann, que foi nas manifestações e postou no Twitter, o ex-presidente Lula, que todo mundo espera que seja o candidato do partido no ano que vem, não falou nada sobre o ato no Twitter. Pode ser que o juízo seja de que vale mais a pena deixar o Bolsonaro desgastado até as eleições de 2022 e confiar que eles vão ganhar nas urnas. É uma estratégia. Precisa perguntar agora para quem tem o poder de responder sobre as próprias convicções o que eles preferem. E se o Lula se apresenta como candidato provável, já ultrapassou o possível para as eleições de 2022, ele tem que tomar o cuidado para aparecer nas eleições do ano que vem como o anti-Bolsonaro em todos os aspectos. A pessoa que não vai aglomerar, que mantém a calma, que respeita a ciência. E aí a manifestação pode ser difícil de explicar. E difícil de explicar talvez não para você, né? Talvez não para mim, mas sabe o que eu fico pensando? Imagina aqui comigo uma pessoa que perdeu o seu comércio na pandemia, que teve que demitir seus funcionários porque não teve como deixar as portas abertas com medo da propagação do vírus, que ouviu as recomendações dos especialistas, fez o isolamento social, aguentou o quanto pôde, mas o negócio não resistiu. Pensa no funcionário desse comércio, que perdeu seu sustento porque precisou respeitar as medidas de proteção à vida, porque colocou a saúde dos outros na frente dos seus próprios projetos. Essas pessoas talvez estejam muito decepcionadas e bravas com o Bolsonaro. Podiam até estar convencidas de que a culpa da demora em superar a pandemia é mesmo do governo federal, que boicotou toda e qualquer ação de enfrentamento ao coronavírus, inclusive a vacina. Mas aí esse cara vê todo mundo que defendia o isolamento, que acabou com a vida dele, como uma medida inevitável, ali, na rua. Entendem onde a coisa pode pegar? Pensa nessa pessoa assistindo as manifestações desse final de semana e me diz, como é que esse cara acabou o sábado? Voltando para 2022, vamos lembrar que a operação que o Lula tem que montar até o ano que vem, se ele decidir mesmo ser candidato, é complicada. Porque ainda existe uma enorme rejeição ao nome dele no eleitorado brasileiro. Ele tem que refazer laços com outros campos políticos, enfim. Já tem ficado claro o movimento dele mais em direção ao centro. Aliás, um ponto aqui, já que a gente está falando de 2022. Eu vejo muita gente lamentando porque parece que a gente vai caminhar para viver 2018 de novo. Mas aí, galera, já passou da hora de construir uma alternativa que te agrade, né? Aí vocês vão me perguntar, Gabriela, mas você está dizendo que o Lula não pode se candidatar? Não tô. O Lula tem todo o direito de se candidatar, mas ele e nós aqui na análise precisamos lidar com a realidade. A rejeição existe. E se ele pode se candidatar, outras pessoas, outras lideranças também podem. Se você não queria ter que ficar entre um e outro, entre Lula e Bolsonaro no segundo turno em 2022, tinha que ter construído uma terceira candidatura. Teve tempo, né? A gente está aí há 3 anos sofrendo com os desmandos do presidente. Se você não fez isso, está em tempo, mas não adianta ficar só se lamentando no Twitter. Precisa ser proativo. E não só reclamar também das pessoas que entendem que a melhor alternativa é a candidatura do Lula, porque é isso, viver democraticamente. As pessoas pensam de maneira diferente. Essa é a dificuldade da democracia. Mas é o melhor dos sistemas. Voltando para as manifestações, não importa qual seja a sua opinião sobre ir ou não para a rua, o fato é que elas foram importantes, não tem como negar, fechar os olhos para a realidade. A postura de alguns veículos de comunicação que minimizaram o assunto na primeira página do jornal de domingo é, na minha visão, injustificável. Como, aliás, foram injustificáveis, indefensáveis e muito preocupantes os relatos de violência por parte da polícia militar contra os manifestantes e até contra as pessoas que estavam só andando na rua perto do protesto, lá no Recife. 2 homens perderam a visão, vítimas de bala de borracha.
A gente tem que falar seriamente sobre o perigo da politização da polícia. Eu vou deixar aqui linkado um vídeo no qual eu converso sobre isso com a Ilona Szabo, do Instituto Igarapé. Vou encerrando aqui com uma proposta de reflexão. Não resistam. Não precisa me contar agora qual é a sua posição. Só pensa sobre. Minha proposta é a gente ter cuidado com o discurso do... A manifestação dos outros não é legítima, mas a minha é. E sabe por quê? Todo mundo, do seu ponto de vista, do lugar que ocupa, acha que a sua causa é a causa justa. Quando um bolsonarista vai pra rua, ele também acha que ele está indo pelo que realmente importa. Que você que é um alucinado que não sabe de nada. E sempre a gente precisa pensar com estratégia. O meu ponto é, deu para convencer quem ainda não está com a gente? Quem na quinta-feira passada ainda gostava do Bolsonaro ou estava na dúvida, foi convencido pelos atos de sábado? Ou serviu mais para a gente botar para fora a nossa indignação? Pensar com estratégia significa considerar também que a oposição fazer o que critica nos outros na situação dá munição para o bolsonarismo. Apoiadores do presidente, como o deputado Ricardo Barros do PP, já estão por aí falando que agora ninguém pode reclamar e que as manifestações promovidas pelo Bolsonaro estão liberadas. E isso não quer dizer que eles não tenham ficado nervosos. Ficaram. Os perfis dos apoiadores do presidente passaram sábado espalhando que os números da multidão na Avenida Paulista seriam de outro protesto, de 2016, em defesa da presidente Dilma. A gente sabe que o Bolsonaro está bem nervoso desde que deixou de ser o único a cantar de galo no galinheiro. As pesquisas indicam que o Lula, por enquanto, está na frente na corrida eleitoral. E tem muitas outras candidaturas que ameaçam o Bolsonaro. Enquanto isso, o Bolsonaro está mexendo os seus pauzinhos da nova política. Está visitando estados de integrantes da cúpula da CPI, como Alagoas, de Renan Calheiros, ou Amazonas, do Omar Aziz. Tipo uma ameaça, sabe? Faz solenidade, discursa na hora dos depoimentos, vendo se rola dividir as atenções. Também está fazendo afagos para a galera dele. Voltou ao Piauí com Ciro Nogueira esses dias. Vão acompanhando os movimentos dele. E claro, sempre pensem com estratégia. A gente gosta de se ver validado, mas para a gente atuar para mudar o mundo, a gente precisa de mais que isso. Não adianta só a gente se sentir acolhido, pertencente, reconhecido, legitimado, mais confortável. A gente precisa trazer outras pessoas para o nosso lado, porque é assim que, democraticamente, a gente vai construir uma alternativa ao que a gente está vivendo hoje. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Tchau, se cuidem!